Há um momento na jornada da alma em que o céu se apaga. As estrelas que antes guiavam se calam e o buscador se vê sozinho, caminhando por uma vastidão silenciosa. Esse momento é chamado de a noite escura da alma. Mas para o olhar gnóstico, essa noite não é apenas uma fase da mente, é o eco de um mistério cósmico. Pois o que chamamos de noite é o reflexo do esquecimento. É o tempo em que a centelha divina se vê prisioneira da matéria e começa a recordar que sua verdadeira morada não é neste mundo. A noite escura não surge para punir, mas para purificar a lembrança do ser. Ela é o chamado da luz que se escondeu nas trevas. É o momento em que o espírito começa a despertar de seu longo sonho dentro da criação do demiurgo. No princípio, dizem os gnósticos, havia apenas a plenitude, o pleroma, um oceano de consciência pura onde nada estava separado. Mas uma vibração surgiu, um movimento dentro do infinito, e desse movimento nasceu a queda. A Sofia, a sabedoria, ao desejar conhecer a si mesma, projetou um reflexo fora da unidade, e desse reflexo nasceu o mundo material moldado pelo demiurgo, o Deus cego da separação. Desde então, as centelhas divinas, fragmentos da própria Sofia, ficaram presas dentro dos corpos e das ilusões da matéria. E cada alma humana é uma partícula dessa sabedoria esquecida, tentando se lembrar do que sempre foi. A noite escura é o instante em que essa lembrança começa a romper o véu, mas o despertar dói. Dói porque o mundo que a alma acreditava ser real começa a se desfazer diante dos seus olhos. Tudo aquilo que antes parecia sólido, o eu, as crenças, os desejos, começa a ruir como areia sob o vento do espírito. E o buscador, sem chão, sente-se perdido. Sente-se abandonado, como se até o próprio Deus o tivesse deixado. Mas é justamente aí que o mistério começa. A noite escura é o exílio consciente. É quando o ser desperta dentro do cárcere e reconhece as grades. Antes vivíamos dormindo, satisfeitos com as sombras projetadas pelas paredes da caverna. Agora, os olhos começam a ver que a luz que entra pelas frestas não vem deste mundo. O gnóstico entende que essa dor não é castigo, é lembrança. A alma sofre porque começa a recordar o que perdeu. E quanto mais clara se torna a lembrança da luz, mais insuportável parece o peso da matéria. A noite escura é um estado de morte viva. O antigo eu, moldado pelas leis do demiurgo, começa a morrer, mas o novo ainda não nasceu. É um intervalo sem mapa, sem forma, sem consolo, um vazio absoluto, um silêncio que engole todas as orações. E ainda assim, é ali, nesse abismo de ausência, que o verdadeiro nascimento se prepara. Pois a alma não pode ascender enquanto ainda confia nas estruturas do mundo ilusório. Ela precisa ser despida de tudo, até mesmo de sua própria ideia de Deus. O buscador, nesse ponto, sente-se órfão do divino. O que antes parecia sagrado, agora é questionado. O que antes trazia paz, agora causa desconfiança. Os templos se tornam vazios, as palavras perdem o sentido, as práticas se esvaziam e o coração grita em silêncio: onde está, Senhor? Mas o gnóstico sabe, não há ausência, há apenas a retirada das projeções. O Deus que a mente criara precisa morrer, para que o Deus silencioso, sem nome, sem forma, possa nascer dentro. Durante a noite escura, a alma atravessa o deserto do ser. Um deserto onde as miragens da mente tentam enganá-la a cada passo. A voz do demiurgo sussurra: volta,
Desiste. A luz que procuras nunca existiu. E o buscador, cansado, quase acredita. Mas há algo dentro dele, algo que não pode ser apagado. Uma centelha que, mesmo envolta em escuridão, continua ardendo. Essa centelha é Sofia dentro de nós, a sabedoria caída que tenta retornar ao pleroma. E é ela quem guia, invisível, o caminho da alma através da noite. A dor da noite escura é, na verdade, o atrito entre dois mundos. O mundo do demiurgo, feito de formas e ilusões, e o mundo do espírito, feito de silêncio e pureza. Enquanto o velho mundo tenta manter seu domínio, o novo tenta nascer. E o nascimento é sempre acompanhado de dor. Por isso, os gnósticos chamavam esse processo de a crucificação da alma. Não a cruz de madeira, mas a cruz interior, onde o espírito é estendido entre céu e terra, entre luz e sombra, entre o que foi e o que será. O buscador, nesse ponto, não encontra mestres nem respostas, pois nenhum mestre pode atravessar a noite por ele. É uma jornada que só pode ser feita na solidão. Mas é nessa solidão que a alma encontra sua verdadeira companhia, o espírito interior. É ali que a gnose, o conhecimento direto do divino, começa a florescer. Não como teoria, mas como percepção silenciosa. O buscador percebe que o que ele procura nunca esteve ausente, que a luz sempre esteve ali, oculta atrás das camadas de identidade, medo e desejo. Por isso, a noite escura é, na verdade, uma iniciação secreta, não imposta por rituais ou doutrinas, mas pela própria inteligência divina que move a alma. Ela não destrói para punir, destrói para revelar. E cada perda, cada desilusão é uma chama queimando o que não é eterno. Quando a mente perde o controle, o coração finalmente aprende a se render. E nessa rendição, algo muda. O buscador já não tenta mais fugir da dor. Ele se torna um com ela. E quando isso acontece, o véu começa a se abrir. Os gnósticos diziam que a redenção vem pela recordação. Lembrar quem somos é o caminho de volta à luz. Mas essa lembrança não é um ato mental, é um estado do ser. Durante a noite escura, a alma começa a recordar o que sempre foi e, com isso, o mundo se dissolve. Os apegos se soltam, as máscaras caem e o buscador começa a sentir, mesmo em meio à dor, uma paz sem causa. Essa paz não vem de fora, vem do silêncio que habita o coração do ser. A noite escura é o ventre do espírito, é o caos primordial antes da nova criação. Assim como Sofia caiu, a alma também precisa atravessar o caos para retornar. Mas é nesse caos que ela é purificada. É ali que as ilusões são queimadas pelo fogo da verdade. O gnóstico compreende então que a noite não é inimiga da luz. É o caminho que leva a ela. Pois a luz não nasce da fuga das trevas, mas da aceitação total delas. Há um instante, depois de muita travessia, em que o buscador deixa de procurar a saída. Ele apenas se entrega. Não porque desistiu, mas porque entendeu que nunca houve prisão. Nesse instante, o véu se rasga e o que antes parecia noite revela-se como a própria luz disfarçada. A escuridão era apenas a forma como a luz se escondia, para que o buscador aprendesse a reconhecê-la dentro de si. A noite escura da alma é o mistério da Sofia em cada ser humano. A sabedoria que caiu no mundo da matéria e agora retorna ao pleroma com o fruto da experiência. É o ciclo da descida e da ascensão, da ignorância e da lembrança, do esquecimento e da gnose.
O buscador que atravessa essa noite sem fugir dela descobre que nunca esteve perdido. Descobre que a luz que buscava sempre brilhou no centro de seu próprio ser. Quando o sol começa a nascer dentro do coração, o mundo volta a se mostrar o mesmo, mas o olhar já não é o mesmo. O que antes era prisão, agora é espelho. O que antes era dor, agora é revelação. O que antes era morte, agora é libertação. Pois a noite escura não destruiu o buscador, ela o revelou. Revelou que o ego era a sombra do espírito e que o verdadeiro eu nunca foi tocado pela escuridão. Ao fim da travessia não há triunfo, há silêncio. Um silêncio vivo, luminoso, eterno. O gnóstico desperto sorri, porque entende que não há mais o que buscar. A alma voltou ao lar, mas o lar não era um lugar, era um estado de ser. A noite escura cumpriu seu propósito. Ela foi o portal pelo qual a alma atravessou do tempo para a eternidade. E no centro do ser, o buscador percebe que tudo o que aconteceu, a queda, o esquecimento, a dor e a redenção, eram apenas o jogo da própria luz, experimentando o mistério de se reencontrar. A noite escura da alma é o ventre da gnose. É o beijo da morte que desperta a vida. É o instante em que o buscador deixa de ser buscador e se torna aquilo que sempre foi. A própria luz, sem começo e sem fim.